Voltamos aqui no Além da Notícia desta noite. Atenção, família brasileira. O assunto é para você, pai, mãe e até para as crianças que eu imagino que agora já devem estar dormindo e precisam, de fato, estar dormindo esta hora. Davi e também Melilo, eu fiz-lhes uma pergunta agora há pouco e gostaria que vocês me ajudassem a entendê-la, então, e encontrar aqui alguma resposta para ela. O quanto pode afetar, que impacto pode afetar, se existem estudos ou acompanhamentos no desenvolvimento de uma criança e de um adolescente ali de pouca idade ainda, ver as cenas que a gente vê na televisão e que para um adulto se torna extremamente excitante ficar vendo cenas de mulheres quase que nuas, belíssimas, pouco vestidas, nos programas vespertinos que a gente tem. Existe algo sobre isso, estudo que diga de como recebe isso uma criança ou um adolescente? Bem, existem estudos com relação a isso, né? Mas os estudos não são extremamente conclusivos, porque a gente está tratando de desenvolvimento de crianças e adolescentes, né? Existem muitos estudos teóricos a respeito, principalmente no campo da psicologia do desenvolvimento, né? Nós, por exemplo, quando fomos tratar da classificação indicativa, né? E a classificação indicativa é toda embasada em discussão pública, do qual sempre participou o Conselho Federal de Psicologia, participou também a Associação de Pediatria Brasileira, enfim, diversas entidades de proteção dos direitos da criança e do adolescente. Então, quer dizer, esses critérios que nós temos, eles são, de alguma forma, uma média do que entende a sociedade, do que entende tecnicamente também. Agora, comparando os nossos critérios com outros países do mundo que também fazem esse tipo de classificação, eles guardam muita semelhança, né? Basicamente, esses três critérios, sexo, violência e drogas, são preocupações de todas as democracias com relação ao que se expõe para crianças e adolescentes. Mas eu volto a dizer, né, quando a gente trata de política pública, geralmente o que a gente faz é tratar na média, né? Algumas famílias se sentem mais incomodadas com alguns assuntos e devem fazer o seu próprio filtro, né? Então, acho que essa é um pouco da questão. Algo a acrescentar sobre isso, Eu tenho só uma percepção, de que se os estudos científicos que poderiam medir o impacto de uma programação na formação de uma criança ou de um adolescente são estudos difíceis de serem feitos, até por razões éticas, eu não posso expor para depois medir se essa criança ou se esse adolescente se sentiu incomodado, eu tenho duas preocupações que são preocupações também técnicas. Há uma lei no Brasil, que acho que é de 2001, que determina que as televisões, os aparelhos de televisão, tenham soluções tecnológicas por meio de um chip, né, que permitam o controle dos pais, independentemente da programação da televisão. Isso é uma coisa que, apesar de ser uma lei, nós temos cobrado muito pouco e seria tão importante o governo como um todo, não o Ministério da Justiça apenas, insistir no cumprimento dessa norma que já tem 12 anos de existência. Eu só te peço que me explique como funcionaria. Um V-chip que seria colocado em cada aparelho de televisão, ou seja, produzido a partir, não é, da edição dessa lei, em que haveria um controle dos pais, né? Tem até uma expressão em inglês, parental control, que você utiliza e demarca que programas acima de 10 anos não podem ser assistidos por aquele aparelho de televisão. Então você controla isso antes da qualquer classificação que venha na programação, ela será controlada pelo aparelho eletrônico, ajudando essa percepção dos pais. Mas seria muito semelhante com o que acontece com a TV paga? Exatamente. A ideia do controle parental é semelhante ao que acontece hoje na TV paga. Eu só lembraria, de fato, essa lei é de 2001 e é uma lei que resta sem muito cumprimento. Sem muito cumprimento. Aliás, por quê? Aliás, como centenas de leis que a gente tem nesse país. E sem né? muito cumprimento, eu observo o seguinte, não é apenas o Estado, né, mas também deveria haver uma preocupação da indústria, tanto da indústria que produz as TVs, porque esse V-chip não é algo muito caro, segundo a técnica, é algo que é possível fazer da mesma forma que se faz o closed caption, né, que captação fechada. Isso, é o mesmo princípio.
Mas também, além disso, as emissoras deveriam transmitir com essa codificação. Ou seja, para que o aparelho receba essa informação, deve haver a informação da classificação indicativa, também capaz de bloquear o sinal pelas próprias emissoras. Então, quer dizer, isso nunca foi algo assim. Houve primeiro uma prorrogação da lei, a lei foi publicada em 2001, mas só entraria em vigor depois de 2 anos, se não me engano, e acabou que na prática ela não aconteceu. Apesar de ser uma ideia excepcional, a ideia é boa, de apoio ao controle. Mas acho que tem um segundo aspecto que talvez a gente possa avançar, e isso é uma preocupação inclusive da CNBB, a respeito da ampliação do debate da classificação indicativa por meio de conselhos que sejam conselhos que deem apoio tanto ao Estado na formação das políticas públicas, quanto às famílias de uma determinada região, estado, cidade, com relação à qualidade das informações. E isso não é censura, isso não é controle, é liberdade de expressão, mas é muito mais uma troca de informações. A gente é muito, no caso brasileiro, muito perceptivo em relação à questão da erotização, mas depende muito da formação cultural de cada família e de cada... Na minha casa, para usar um exemplo bem doméstico, a gente se espanta tanto quanto na questão do beijo com a questão da violência. Não é? E aí eu queria vincular esse aspecto com o aspecto do que nós temos visto como resultado de 30 anos ou 40 anos, onde o tema da violência foi sendo tratado como algo absolutamente banal, algo trivial. Não é? Então, a violência, ela começou a aparecer de uma maneira... Eu já tenho uma idade próxima da idade do Davi, nós somos um pouco mais velhos que você. A violência na televisão brasileira, não é, era uma violência mitigada, era uma violência mais simples, até quase romântica, não é? Com o crescimento de alguns tipos de visão de mundo, a violência começou a ser um negócio muito chocante, não é? Eu não consigo deixar de anotar quando estou conversando. Eu tenho um jovem de 22 anos e a minha caçula tem 14, alguns aspectos da violência que me chocam tanto quanto uma cena por demasiado erótica num horário indevido. Além disso, tem também um aspecto assim, tecnológico, né? Hoje em dia se consegue mostrar uma violência ficcional com um extremo realismo. Né? Então, quer dizer, tem filmes de terror que, inicialmente, filmes desse gênero terror, né? Eles eram filmes voltados para o adolescente, porque o adolescente gostava de sentir um certo medo e superar aquele medo. Né? Faz parte do próprio desenvolvimento do adolescente, né? Ou seja, se submeter a algum medo, uma prova, uma transição. Né? Agora, o que acontece é que essa violência hoje em dia, mostrada em filmes desse gênero terror, é extremamente realista. Né? Extremamente realista. Então, quer dizer, ela é impactante, ela é chocante. E não se tem, e aí a gente volta um pouco àquele tempo, não se tem exatamente um resultado de pesquisas de que efeito isso pode causar. Né? Por exemplo, com relação aos jogos violentos, já vou entrar um pouquinho nos jogos eletrônicos violentos, não se tem exatamente uma certeza. Alguns estudiosos tratam de uma maneira o jogo violento e outros tratam de outra. A gente sabe que o adolescente não utiliza aquele jogo somente para imitação. Né? Muitas vezes o jogo ele tem um poder catártico de extravasar um instinto violento virtualmente e aquilo não se reproduzirá na vida real. Né? Existem estudiosos que relatam nesse sentido. Então, quer dizer, a gente não tem muito claramente ainda qual é o efeito de submeter uma criança a jogos violentos. Eu não tenho aqui a exatidão, mas também já vi estudos que comprovam o contrário também, que servem de fato de estimulante, de estímulo para a prática da violência. Inclusive, por exemplo, a gente quando assiste a alguma cena real de violência em algum momento, em alguma causa na sociedade, a gente percebe ali os socos, as pernadas, elas são uma cópia idêntica daquilo que a gente vê nos jogos e que a gente vê no cinema. Um exemplo,
Só pontualizando algumas coisas que vocês disseram interessantíssimas, que eu quero só comentar aqui, a questão do beijo que a gente acabou de citar, quando eu citei a questão do beijo, é porque existem beijos que são verdadeiras relações sexuais. Você olha e parece já uma relação sexual, o beijo, né? A questão da violência, a mim, me parece, como pai, que nós temos na televisão momentos em que a televisão se torna uma escola, um ensino da prática da violência. E que quem está vendo aquilo ali, para mim fica quase que, e digo isso porque sinto isso e percebo isso nos atos, por exemplo, do meu filho. Parece quase que um ensino que ele vai reproduzir aquilo na hora que ele estiver um pouco fora de si. Isso acontece com todo mundo? Ronaldo, eu acho que a gente não pode perder de vista que a violência ela é sempre assim, multicausal. Né? Não é exclusivamente o que se vê na TV que se reproduz. Né? Eu costumo dizer que as mídias todas, elas são instrumentos, elas são ferramentas. Né? E o uso que se faz da ferramenta é que pode ser bom ou ruim. Né? Então, eu acho que, assim, se houver um filtro em casa, por exemplo, em alguns assuntos, em alguns aspectos, em algumas cenas, o pai estar presente, por exemplo, uma cena que seja, digamos, né, que cause medo em crianças menores. Se ela segurar na mão da mãe ou do pai naquele momento, muda completamente o impacto. Né? Uma cena de violência que alguém que é referencial para aquela criança possa dizer, olha, isso não é um comportamento adequado. Eu faço né? isso lá em casa. Aliás, é bom se dizer, eu faço isso lá em casa. Exatamente, pode-se utilizar daquilo que, em princípio, poderia ser uma má influência para se tratar assuntos que normalmente não se teria como tratar com crianças. Então, quer dizer, eu acho que a gente não deve perder de vista de que as mídias são ferramentas e que os pais devem utilizar como ferramenta de educação. Como eu volto a falar, a educação deve ser dada pelos pais e não pela TV. Aliás, a gente chegou num bom momento aqui da conversa. Isto pode ser utilizado como formação para os nossos filhos, isto é aquele ditado, uma vez que você não pode com o inimigo, junte-se a ele. Isto é, uma vez que a gente se torna hoje um alvo de uma programação como esta e que você não pode, não consegue deixar de acompanhá-la e nem impedir seu filho de acompanhá-la, mas estando junto do lado e explicando aquilo que ele está vendo, se torna também algo formador para a vida dele, né? Eu acredito que a grande questão é que nós estamos, talvez, vivenciando uma época em que se tem relativizado muito algumas questões. Então, eu queria insistir no aspecto da violência. Eu acho que, mesmo que você forme o seu filho diante de uma cena quase cirúrgica, não é? Com o sangue espirrando pela tela, não é? E quase banhando a sua sala de televisão, eu tenho a percepção de que a gente tem uma dificuldade muito grande quando a repetição disso transmite a ideia de que isso é algo relativo e não absoluto. E para ter uma cultura da paz, você tem que criar sentimentos de paz. Eu tenho essa preocupação porque, ao contrário dos adultos, as crianças e os adolescentes, eles são mais suscetíveis a essa realidade de relatividade. Ou seja, não é algo tão grave, não é algo... É claro que faz parte, a violência faz parte das sociedades humanas, não é? Mas, de certo modo, a vida na civilização foi criando mecanismos de você enfrentar isso de uma maneira mais racional. O problema é que, nos últimos 40 anos, essa violência tem aumentado, na minha percepção, na sociedade como um todo. E nos números também. Nos números também. E, obviamente, que seria infantil imaginar que isso é um problema da televisão. Mas a televisão reflete uma relativização moral que tem que ter algum espaço, algum momento de discutir isso, inclusive com os próprios pais. Ou seja, não se deve impor aos pais esse modelo do que deve ser a educação dos seus filhos. É importante que o Estado não atrapalhe a educação dos nossos filhos. Por outro lado, é importante chamar a atenção dos próprios pais que eles têm que educar. Não é? Ou seja, e esse debate é um debate que passa, aí sim, como uma tarefa de política pública por parte do Estado, porque isso é uma obrigação, já que o objetivo é priorizar exatamente a criança e o adolescente, como está na Constituição, como está no Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí, nesse sentido, nós enfrentamos, eu me coloco na situação de pai,
né? Nós lutamos contra uma maré muito forte. Um drama, né? é um drama. É um drama, porque, ao mesmo tempo, você não pode deixar de demonstrar que você está lutando contra algo muito mais forte do que você. E aí, ainda mais no Brasil, onde a televisão aberta, especialmente, é muito importante na formação, não é? De um monte de gente, de um monte de realidades, não é? Basta ver, se você sair desse campo, a grande pressão cultural que existe com relação a um modelo de cultura. Eu sou cearense, o Davi é gaúcho. Filho de cearense também. Filho de cearense, não é? Mas nós passamos hoje por uma modificação dos valores, em grande parte porque se transmite que o centro do mundo não é, por exemplo, o Ceará, não é? Ou o Rio Grande do Sul, mas o centro do mundo é um padrão de se falar o português, de se vivenciar as relações a partir de padrões que estão sendo estabelecidos, não é? De matrizes que estão sendo oferecidas pela televisão. E aí isso acaba criando problema. Ora, se acontece isso com relação, por exemplo, ao linguajar, ao sotaque, não é? O acento cultural de uma criança que, quando fala diferente do carioca, não é? Se transforma num ser diferente, portanto, o grupo social o afasta. Imagine quando são questões como violência, como beijo, como o uso de drogas, não é? E veja, a própria indústria de entretenimento conseguiu enfrentar isso com relação a alguns aspectos. O cigarro, o uso do fumo. Enquanto nos anos 40, 50 era um motivo de demonstrar inteligência e esperteza dos principais atores e atrizes que estavam numa programação, ao longo de uma série de enfrentamentos culturais e também legais, se começou a demonstrar para quem forma, quem faz o material que vai ser veiculado, que o uso e o abuso do cigarro era algo prejudicial para a formação das crianças e dos adolescentes. E, portanto, se passou a diminuir a aparição disso nos programas. Ora, isso não foi fruto da boa vontade apenas do dono e do roteirista do programa. Isso foi fruto de um amplo debate dizendo, olha, fumar faz mal, fumar é ruim, dados científicos. E fruto de constatações também do custo de tudo aquilo para a máquina pública, porque lidava com pessoas que já foram prejudicadas pelos resultados do fumo, que era um prejuízo enorme, que, aliás, ainda hoje continua sendo. Senhores, a gente volta daqui a pouquinho. Vocês de casa estão vendo, nós estamos num debate sobre classificação indicativa e veja onde ele está nos levando. Da mesma forma como a classificação indicativa não está restrita somente àquilo que está escrito ali, programa livre para tal público, da mesma forma, o nosso debate, a gente começa a falar dele e a gente vê aonde vai as consequências de uma programação. Então a gente volta já continuando esse assunto.